E a inflação voltou a acelerar no mês de maio. Isso porque foi pressionada pelos preços administrados pelo governo, como taxas de água e esgoto, remédios e alimentos, atingindo a marca de 0,79%. Esse foi o índice mais alto para o mês desde o ano de 2008, quando o índice havia sido de 0,74%. O índice de preços ao consumidor amplo ficou em 0,78% em maio. O resultado é o maior para o mês desde 2008. E como teve aumento em relação ao ano passado, no acumulado dos últimos 12 meses, a inflação subiu, chegando a 9,32%, o que representa mais do que o dobro da meta definida pelo governo de 4,5%. O peso maior no número final do mês foi da taxa de água e esgoto, que teve alta de 10,37%. Esse aumento foi influenciado principalmente pela região metropolitana de São Paulo, onde a variação foi de quase 42% por causa do fim do programa de incentivo à redução do consumo de água e também pelo reajuste sobre a tarifa. Os consumidores de Fortaleza, Belo Horizonte e Curitiba também sentiram o aumento das taxas de água e esgoto. Com isso, o grupo de habitação também alcançou um índice elevado, com alta de 1,79%, tendo também elevações nos custos de energia elétrica. No que diz respeito aos alimentos e bebidas, a inflação do mês de maio caiu se comparado com o mês anterior, ficando em 0,78%. Mas ainda assim, o consumidor sente no bolso. Tá sempre mais alto, né? A gente quer que baixe o negócio, tá feio demais, hein? Então aqui o precinho tá alto. Então eu tenho pouca oferta, pouca produção, muita demanda, né? A economista acrescenta que o preço dos produtos de hortifruti também foram influenciados pelo clima. Devido às grandes chuvas, né, e também a época de alguns produtos tiveram aumento, mas outros tiveram decréscimo. Por exemplo, a cenoura, que teve uma queda de 23%. Alguns produtos tiveram fortes altas nos últimos 12 meses. É o caso de alimentos comuns na mesa do brasileiro, como o arroz com uma alta de 13%, do feijão com elevação de mais de 48%, do macarrão na faixa de 13,5% e da batata inglesa, que teve inflação de 74%. Para driblar os reajustes, a dica do economista é pesquisar os preços e até comprar em quantidade para pagar um pouco mais barato. Buscar as promoções. Fazer muita pesquisa e buscar o melhor preço que o mercado está oferecendo. Produtos que não são perecíveis, né, vale a pena você estar comprando em grande quantidade, porque os supermercados atacados, né, eles fazem promoções quanto maior a quantidade. E isso você acaba, no final do mês, economizando um valor significativo. Os agentes da Receita Federal apreendem mais de 70 milhões de produtos em operação contra a pirataria. Ao todo, o órgão recolheu cerca de 20 toneladas de produtos supostamente falsificados. Tênis, bermudas, casacos e calças estão entre as mercadorias. A Receita Federal apreendeu 210 toneladas de produtos falsificados durante uma operação contra a pirataria entre os dias 30 de maio e 3 de junho na região do Brás, no centro de São Paulo. O número de apreensões surpreendeu e superou as expectativas da Receita Federal, que estimaram recolher de 20 a 40 milhões de reais em produtos piratas, mas, segundo estimativas, eles foram avaliados em 70 milhões de reais. A Operação Piratas do Brás contou com o apoio da Polícia Militar e foi a maior realizada na capital paulista desde 2010, quando 135 milhões de reais em produtos falsificados foram apreendidos. Você sabia que apenas 3% do lixo produzido no Brasil é reciclado? Sendo que mais de 30% desse lixo poderia ser reaproveitado. Mesmo com o Plano Nacional dos Resíduos Sólidos, o que incentiva a reciclagem de todo tipo de lixo, muita coisa tem sido jogada fora sem ter o seu destino certo. Quando a gente coloca o lixo para fora de casa, a impressão que dá é que ele simplesmente some e que o problema da sujeira já foi resolvido. Mas não é bem assim não que acontece. Na realidade, o lixo não desaparece do planeta tão rápido. Ainda vai para lixões, porque ainda existem lixões no Brasil, vai para aterros sanitários, né? Então esse lixo não desaparece. Pois é, não existe fórmula mágica para que tudo isso evapore de uma hora para outra. E o impacto que tanto o lixo provoca é preocupante.
O Brasil produz uma média de 240 mil toneladas de lixo todo dia, grande parte depositada de forma incorreta em lixões. O IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, diz que existem no país 2.906 lixões espalhados em 2.000 municípios. Para tentar amenizar esse problema e até acabar com os lixões, em 2010 o Brasil aprovou a Política Nacional de Resíduos Sólidos, uma lei que estabelece metas e prazos para empresas, poder públicos e consumidores, com o intuito de diminuir significativamente a produção de lixo. Gerente de educação do Instituto Acatu, ONG que trabalha com a sustentabilidade, Silvia Sá acredita que a implantação dessa política seja o primeiro passo para mudar essa realidade. E que a gente precisa ver a implementação dele acontecendo, chegando na realidade das empresas, para que as empresas também invistam nisso, as empresas que já estão preocupadas com sustentabilidade, que os governos locais também invistam nisso e que as organizações também possam continuar trabalhando com essa temática para que chegue de fato no consumidor final, no cidadão, né? A política nacional, que deveria ser implementada até 2014, foi adiada por mais 4 anos, até 2018. Ricardo Voltolini, que é consultor em sustentabilidade, diz que isso acontece porque o Brasil ainda não sabe lidar com a ideia do que se fazer com o lixo. Em grande medida porque as empresas procrastinaram, porque isso vai representar um custo para elas, né, na medida que elas vão ter que mexer com processos, e as prefeituras procrastinaram, porque muitas delas não estão preocupadas com lixo. Lixo não dá voto, esse é um problema. E o que seria uma alternativa para mudar todo esse quadro, que é a coleta seletiva, só fazem 18% dos aterros sanitários. E o que acontece? Muitas vezes o cidadão comum faz a coleta dentro de casa, mas após o recolhimento tudo é misturado de volta. A primeira coisa importante seria a gente começar com uma política pública efetiva. Acho que não adianta estimular o cidadão a fazer reciclagem, aí ele separa o seu lixo, deixa o lixo separado e aquilo é misturado depois. Faz o menor sentido prático. Talvez seja o mais grave dilema que nós vivemos, né? Porque se estimula a coleta seletiva e ainda a política pública para a coleta seletiva é deficiente na medida que ainda não se tem o uso, a destinação adequada para todo o lixo feito a partir de coleta seletiva. Olhando tudo isso, parece que o problema não tem mais solução, mas os especialistas são otimistas. Diria que há outras formas de diminuir lixo. Uma forma importante seria a própria indústria da embalagem diminuir a quantidade de material nas embalagens. Isso já reduziria lixo. Mas eu acho também que as pessoas poderiam, educadamente, gerar menos lixo. Porque quando a gente tem uma mudança de política pública, um investimento em infraestrutura e um investimento em conscientização da população para que ela saiba como ela precisa fazer, são passos muito importantes para que a gente tenha essa mudança e, de fato, a efetização da Política Nacional de Resíduos Sólidos, né? Para que a gente, de fato, tenha o fim dos lixões e a redução desse volume de resíduos que a gente gera. Vamos mais uma vez para o plantão da redação com o J. Washington. A Câmara de Taubaté aprovou em 2 votações o projeto número 7/2016, de autoria do Executivo, que formula a Guarda Civil Municipal. A proposta teve 24 emendas dos vereadores, inclusive a retirada da expressão desarmada, possibilitando assim o armamento da corporação. Outra mudança, a exigência da habilitação A e B para motos e carros. Já está disponível pela Receita Federal a nova versão do aplicativo Pessoa Física. Contribuintes podem emitir e armazenar o comprovante de inscrição do cadastro de pessoas físicas, o CPF, no celular. O aplicativo também permite receber alertas sobre o processamento da declaração do imposto de renda e avisos sobre a liberação do pagamento da restituição. Pelo menos 155 milhões de pessoas serão beneficiadas com a nova ferramenta disponível nos sistemas Android e iOS. A partir deste mês, quem for tirar carteira de identidade nas 70 unidades do Poupa Tempo no estado de São Paulo, poderá pedir a inclusão do tipo sanguíneo no documento. Para fazer o RG no Poupa Tempo,
Basta agendar o dia e horário pelo aplicativo SP Serviços, pelo site poupatempo.sp.gov.br ou pelo número 0800 772 3633. E em Jacareí, uma menina de apenas 2 meses de vida foi salva por 2 policiais militares. Cabo Ronaldo Teles e soldado Eduardo Souza, ambos lotados na primeira companhia. O caso aconteceu por volta das 21 horas no bairro São João, na região oeste. A pequena Ana Carolina passou mal e ficou sem respirar após amamentar. O cabo Teles conseguiu fazer com que a recém-nascida desengasgasse e voltasse a respirar. J. Washington, repórter setorial. Nessa edição, você acompanhou sobre a restituição do primeiro lote do imposto de renda. Preço da cesta básica sobe mais uma vez. Aumentou o número de mortes de casos por H1N1. Cerca de 2 milhões de trabalhadores ainda não sacaram o PIS/PASEP. Esses são um dos destaques mais importantes desta edição. Você pode rever todas as nossas reportagens em repórtersetorial.com. Acesse, compartilhe. Visite também a nossa página no Facebook, Instagram e o nosso canal no YouTube. Temos um encontro marcado de segunda a sexta ao meio-dia e aos sábados e domingos às 11 da noite. E lembre-se, a boa notícia é, quando Jesus voltar, todo olho verá. Grande abraço e até a próxima! Olá, chegou a hora de você ficar mais informado. Pontualidade e mais informação. Credibilidade e mais cobertura. Precisão e mais inclusão social. Imparcial e mais dinâmico. O repórtersetorial.com é o seu novo acesso.